Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece, está acostumado a viajar conosco aqui do Notícias Agrícolas para as mais diversas regiões do país, para conferir então como é que está o desenvolvimento dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro. E agora a gente vai lá para o Paraná, para Apucarana, para conversar então com o Claudomiro Rodrigues, que é presidente do Sindicato Rural lá do município. Seja muito bem-vindo, Claudomiro. Bom dia, Letícia. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Claudomiro, como é que está a situação da safrinha de milho por aí? A expectativa é muito boa, as lavouras muito boas. Nós hoje encontramos no mínimo 3 níveis, né? As últimas lavouras estão começando a pendoar, temos lavouras embonecando, e lavouras mais tardias que já estão, parece na processo de maturação. Já. A nossa única preocupação é a geada, que, por exemplo, essa madrugada já atingiu 4 graus, né? E essa semana inteira está aí marcando com isso. Toda a semana inteira nessa faixa de 4, tem dia até marcando 3 graus. Mas esperamos que não aconteça isso, que aí sim nós teremos uma safra ótima e de excelente qualidade. E, Claudomiro, me diga uma coisa, a gente tem então esses 3 estágios, né, do milho safrinha aí em Apucarana. Quais dessas 3 fases está em maior quantidade de área plantada? Por exemplo, se o milho que já está em fase de maturação é a maior parte da área de plantio ou não, é o milho que está embonecando? O que está aí em maior quantidade nesse momento? Eu acredito que esteja assim meio repartido, 1/3 para cada um, mais ou menos, sabe? É difícil de mensurar isso, mas a ideia, a gente andando igual essa semana andei por aí pela região, a gente nota isso daí, mais ou menos igual, 1/3 para cada vídeo. Eu te pergunto isso pelo seguinte, porque o senhor falou da preocupação em relação à geada, né? E aí, quando a gente pensa na geada, quando o milho ele tá um pouco mais já bem formado, né, em uma fase aí que ele tá, vamos dizer assim, mais terminado, entre aspas, ele tá aí um pouquinho mais resistente, né, aos efeitos da geada do que o milho, por exemplo, que tá numa fase aí começando a pendoar. Qual que é a diferença e quais são os riscos, então, para cada uma dessas fases que o milho tá aí em Apucarana, se houver uma geada? Se houver uma geada, a perda vai ser geral, porque mesmo esse milho em maturação, ele não vai dar comercial. O comercial não atinge, ele pode aproveitar alguma para o próprio fazer ração, né? Assim, uma ração bem de péssima qualidade, mas dentro da própria propriedade, mas comercialmente não, o prejuízo é igual. Né? Isso aí, as pressas, ainda quem fizer as pressas consegue fazer um pouco de silagem, né? Mas então o prejuízo é praticamente 100%. Só se salva muito pouco. E pensando na média de produtividade para agora, né? Até agora, então, o senhor falou que o milho ele está se desenvolvendo bem. O que a gente pode esperar, então, de média de produtividade em sacas por hectare? Aí vai do produtor, como ele plantou, do seu investimento. Há produtores que são, como diz assim, top, que eles usam a tecnologia, né? Esses que usam a tecnologia de top, que pode atingir até na faixa de 120, 130 sacos por hectare, né? E os que investem menos, que vêm produzir menos. Mas, assim mesmo, a expectativa de produtividade é muito grande. Né? Para a nossa região aqui, seria na faixa aí que eu estou dizendo, uma expectativa de produtividade interessante, e mesmo que o milho venha a baixar, ter um preço menor, ela é lucrativa, né? Por falar em preço, Claudomiro, o produtor aí de Apucarana chegou a travar alguns negócios antecipadamente
ou não, só fechou o custeio, está esperando aí ver como que esses preços do milho se desenvolvem no mercado? A que a gente sabe, notícia assim, de trava é muito pouco, né? São poucos que usam esse instituto aí, né, de travamento, né? Essa ferramenta aí. A maioria vai naquela, vamos ver o que acontece, né? Para se decidir depois. Alguns que poucos fizeram contrato futuro, né? Aguardando o que mais ou menos vai acontecer. Alguns fazem nesse de o BAC, que a gente fala, BAC, que é só da despesa, né? Só dos insumos. Então é isso aí, como disse, fica só na expectativa, a grande maioria na expectativa, né? O senhor comentou que o clima colaborou bastante aí com a safrinha de milho, que não faltou chuva, mas e a questão de pragas e doenças? Com bastante produtores que eu tenho conversado nos últimos dias, a cigarrinha do milho tem sido uma unanimidade em várias regiões do país. Como é que está essa situação aí em Apucarana? Teve ataque da cigarrinha? O produtor teve que aumentar as entradas no campo para fazer o manejo? Assim, a cigarrinha tem que ter uma monitoramento muito grande, que a cigarrinha teve várias aplicações, né? Acima do normal, né? A cigarrinha esse ano, como o ano passado, atacou bastante. Então, agora os pulgões e essas coisas todas aí, que é onde que o produtor teve que investir, né? Um pouco mais. E aí, como é que fica a questão dos custos de produção? Se o produtor tem que fazer mais entradas no campo para fazer a pulverização, para fazer esse manejo, a gente sabe que os insumos estão com preços muito altos. Como é que fica essa relação de troca, então, dos custos de produção com o preço do milho? Como eu te disse, também é uma coisa variável, mas se atingir essa produtividade aí, consegue ainda sobrar alguma coisa para o produtor, né? A expectativa é essa, né? Torcer para isso que aconteça, que não haja geada e que o produtor, né, desse tempo vai conseguir recuperar um pouquinho, porque muitos desses produtores tiveram um prejuízo muito grande no soja. Então, a esperança é agora recuperar com safrinha, né? Eu acho que, se Deus abençoar que não aconteça esse evento aí da geada, vai sobrar alguma coisa para os produtores rurais. Certo. Claudomiro, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo, então, para trazer as informações diretamente aí de Apucarana, no Paraná. Muito obrigada. Eu que agradeço, mas pela oportunidade e dizer aos produtores rurais, né, que a gente não pode desistir nunca, sempre em cima, e se vocês me permitirem, eu tenho uma frase que eu digo sempre: na união de todos que há a conquista de cada um. Então, os produtores têm que se reunir, cada um no seu, né, porque eu sou sindicato, assim, temos que reunir em cima de nossas entidades, que é o Sindicato Rural, que completa o sistema PAEP, CNA, aonde que os produtores têm orientação, têm uma segurança jurídica. Essas precisam, então, usar dessas entidades em benefício próprio. Então, não se esqueça, é na união de todos a conquista de cada um. Que Deus nos abençoe e viva o Brasil. Brasil, vamos em frente. Tá aí, então, um super recado do Claudomiro Rodrigues, que é presidente do Sindicato Rural de Apucarana. Então, trazendo, né, essa mensagem da união dos produtores rurais e também da importância de estar ligado com as entidades, com as lideranças locais, né, para buscar apoio técnico, buscar apoio jurídico. E o seu Claudomiro trouxe informações para nós de como que está o andamento da safrinha de milho lá em Apucarana, já que ele é presidente do Sindicato Rural
então, do município de Apucarana, no Paraná. E, de acordo com ele, o clima colaborou até agora, a safrinha de milho se desenvolveu muito bem, as chuvas não faltaram por lá. E, segundo ele, as áreas plantadas de milho, elas estão muito bem divididas, né, em 3 estágios agora nesse momento. Então, tem o começo do pendoamento, tem milho já embonecando e tem milho também já em fase de maturação. A preocupação agora, nesse momento, é a questão da possibilidade de haver uma geada. De acordo com ele, as temperaturas estão muito baixas lá em Apucarana, né, no Paraná, em torno aí de 3 a 4 graus. Então, existe essa preocupação, essa questão que pode trazer perdas para o milho. Segundo ele mesmo, se o milho já tiver mais maduro, mais ali quase que pronto para começar a ser colhido, esse milho, sim, ele pode perder a qualidade comercial e vai ali ficar voltado mais para a área de rações ou para a área de silagem. E, de acordo com ele, a expectativa de produtividade é grande, cerca de 120 sacas por hectare. Então, por enquanto, se não houver geada. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.